Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é 2 de julho de 2020, quinta-feira. Iremos estudar História e Geografia. Em História, iremos falar um pouquinho sobre as primeiras vilas que foi formada em Trancoso, na Bahia. Também iremos falar sobre os bandeirantes. Em Geografia, iremos falar sobre o assunto zona rural e zona urbana e também matéria-prima e produtos industrializados. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre as primeiras vilas e povoados, história de Trancoso. Então vamos lá. Então, crianças, Trancoso fica na Bahia. E foi lá em Trancoso que iniciou as primeiras vilas aqui do Brasil. Trancoso foi fundado em 1586 e se chamava antes São João Batista dos Índios. Mas em 1970 ele foi descoberto nacionalmente através dos hippies. Sua principal atividade econômica é o turismo. Crianças, a partir de 1990 ele começou a ser investido nessa cidade. Começou a ter aeroportos, construção de aeroportos, de estradas, e com isso o turismo ele foi crescendo. Inclusive tem grandes redes de hotéis, e isso fez com que fosse a principal atividade econômica dessa pequena vila. Diante das informações que a professora acabou de passar e mais essas informações que estão aí em cima, vocês vão ler essas informações e vão responder essas 5 perguntas, ok, crianças? Todas essas perguntas estão relacionadas ao texto que está em cima. Crianças, nós também vamos falar um pouquinho sobre os bandeirantes, desbravadores paulistas. Então, crianças, primeiramente, quem eram os bandeirantes? Bandeirantes eram homens no período colonial, a partir do século XVI, eles exploravam o interior do Brasil em busca de riquezas, como minérios, ouro, pratas, e também eles aprisionavam os índios para quê? Para escravizá-los. Então, aqui tem um pequeno trecho de um texto que chama-se o livro Para Conhecer Chica da Silva. Vocês vão ler com atenção e vão responder essas 2 perguntas. Primeira pergunta: que nome recebiam os paulistas desbravadores responsáveis para a descoberta do ouro? É só vocês observarem no início, tá bom, criança? Observe no título que vocês vão saber qual é o nome desses desbravadores. Cite 2 providências tomadas pela coroa portuguesa para regular a exploração dos metais preciosos. Vocês podem observar que no início está dizendo o seguinte: sabe-se que as primeiras lavras foram encontradas em Minas Gerais por paulistas desbravadores na década de 1690. Como a quantidade de ouro descoberta era enorme, rapidamente a coroa portuguesa criou maneiras de regular sua exploração. Então, crianças, foi criado a Intendência de Minas, que era um órgão criado para cobrar impostos. Então, crianças, diante dessas informações que estão aí, vocês vão citar quais foram as providências, cite 2 providências que a coroa tomou para regular os metais preciosos, tá bom, crianças? Vocês vão verificar que está bem no primeiro parágrafo, tá bom? Crianças, em geografia tem um questionário falando sobre zona rural e zona urbana. Vocês moram na zona rural ou na zona urbana? Então, a diferença entre zona rural e zona urbana: zona rural é um lugar mais afastado, onde as casas são uma afastada das outras, onde a natureza está mais próxima, não é verdade? Já a zona urbana se concentra casas uma do lado das outras, onde o comércio é mais predominante, onde as ruas são asfaltadas, tá bom, crianças? Embora na zona rural também tenha asfalto nas ruas, mas normalmente na zona urbana é mais organizado. B. Qual o nome do seu município? Qual o nome da sua cidade? Vocês vão colocar.
Como são chamados os bairros afastados da cidade? Como que se chama, crianças? Qual é a diferença entre zona rural e zona urbana? Aí vocês vão colocar as características de cada uma, ok? A diferença. 2. Defina o seu município. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre o seu município e vai falar um pouquinho sobre o seu bairro, onde você mora, ok? Qual o nome do bairro onde você mora? Você vai colocar também o nome do bairro. Quais os municípios que fazem divisa com o seu? Então, crianças, quais são as cidades que ficam próximo aqui de Paraty? Então, vocês vão colocar aqui para mim, por favor. 5. Qual a importância da zona rural na vida das pessoas que moram na zona urbana? Crianças, o que a zona rural produz e que leva para a cidade? Crianças, o que vocês acham? Vocês vão colocar aí para mim, por favor. 6. Dê exemplos de profissões comuns na zona rural e na zona urbana. O que podemos trabalhar na zona rural? O que podemos trabalhar na zona urbana, ok? Crianças, nós vamos falar sobre matérias-primas. As matérias-primas são produtos de origem vegetal, animal ou mineral, que podem ser transformados e utilizados pela indústria para elaborar outros produtos. Dependendo de sua origem, podem ser classificadas em matérias-primas vegetais, como madeira ou algodão, em geral, derivada da agricultura e com as quais fabricam móveis e tecidos. Matérias-primas animais como couro e o leite da vaca derivado da pecuária, matérias-primas minerais que sua vez se divide em minerais metálicos como ferro e cobre que são utilizados nas indústrias metalúrgicas e minerais não metálicos como enxofre e fluorita empregados na indústria química, entre outras. Rochas industriais como gesso e granito fundamentais para a indústria da construção. As matérias-primas minerais constituem um importante pilar do desenvolvimento industrial. Exploração mineira. Um é a pedreira. Vocês observaram a pedreira? Estão explorando a pedreira. 2 é a mina. 3 é a galeria. 4 é o elevador. E por último, o 5º é o trem. Toda isso que foi feito foi devido à matéria-prima do minério. Agora nós vamos falar sobre a indústria. Indústria é um local que é a fábrica onde ocorre transformação de matérias-primas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais. Nesses estabelecimentos, funcionários e máquinas são responsáveis pela produção de diversos objetos, como alimentos, roupas, calçados, remédios, carros, entre outros. A atividade industrial é muito importante, pois através dela vários objetos grandes utilizados para o homem são produzidos. Outro ponto positivo é que proporciona emprego para várias pessoas. No entanto, a expansão industrial tem provocado vários problemas ambientais. Os gases emitidos pelas fábricas têm poluído a atmosfera e boa parte efluentes. Esgoto é lançado nos rios sem o devido tratamento. Aqui é uma fábrica de carros. Crianças, diante das informações que a tia Karina acabou de passar, o que é matéria-prima? Vocês vão escrever para a tia Karina, ok? O que são produtos industrializados? Da onde são realizados esses produtos, crianças? Onde que são feitos esses produtos? E a letra C, o que é indústria? Então, crianças, preste atenção que a tia Karina acabou de passar para vocês, que vocês vão responder essas 3 questões. E aqui embaixo, relacione os produtos à sua matéria-prima. O produto ao que foi feito. Por exemplo, número 1, couro. O que o couro pode fazer? É pneu, vinhos, móveis, sapatos e bolsas, óleo, pão, chocolate, bombons ou queijo, manteiga. Então, você vai relacionar o número 1 do couro ao que ele pode ser feito, tá bom? 2, madeira. 3, borracha. 4, uva. 5, cacau. 6, amendoim. 7, trigo. E 8, leite. Então, vocês vão relacionar o produto à matéria-prima, ok? Então, crianças, hoje é História e Geografia.
Se vocês tiverem dúvida em alguma atividade, vocês podem falar com a tia Karina, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula.